Então a gente começa agora com a nossa primeira aula, que é a aula Conhecendo o Salvador. Como eu gosto de falar no início das nossas aulas aqui, essa é a decisão mais importante da nossa vida. A nossa vida é feita de decisões o tempo todo, como eu já falei, né? A gente decidindo se vai acordar mais cedo, se vai acordar mais tarde, decidindo qual faculdade vai seguir quando está na juventude, quando já é adulto, qual trabalho, em que empresa gostaria de trabalhar, com quem vai namorar, com quem vai casar, tudo isso são decisões que a gente tem todo dia. Em todo momento, a gente decide por algo e a gente sofre pelas consequências das nossas decisões, sempre. É a lei da semeadura. Você plantou, você vai colher. Você decidiu, você vai arcar com as consequências daquela decisão. A gente fala que o plantio ele é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Então, se você plantou algo, você vai colher. Não tem como dizer não para o fruto daquilo que você mesmo plantou. Porém, todas as decisões da nossa vida, do nosso dia a dia, são decisões que vão refletir, às vezes, num período mais curto, né, num espaço mais curto na nossa vida. Outras são decisões que vão refletir lá no futuro, mas a grande maioria todas vão ficar por aqui. Mas a decisão pelo batismo, aí sim, essa decisão, ela envolve a eternidade. Como nós na IBG gostamos de falar, o nosso pastor Giovanni principalmente gosta de falar, que para nós existe uma eternidade. Existe algo com que a gente vai conviver pela vida toda e não vai se resumir nesse período aqui que estamos na Terra. Existe uma eternidade para cada um de nós. Uns vão estar na eternidade da condenação e os que decidem por Jesus Cristo, eles acabam recebendo a vida eterna. Então, como está no slide aí, essa é a decisão mais importante da nossa vida. Aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Romanos 10:9. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Marcos 16:15-17 diz: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o que é o batismo? O batismo ele é uma ordenança de Deus. Em Mateus 28:19 vai dizer: Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, como eu já falei em outros momentos, o batismo ele não salva. O que salva é confessar Jesus como Salvador. O batismo ele é o selo da nossa fé e a consolidação. Não é a água do batismo que nos limpa, e sim o sangue de Cristo. Palavras do pastor Luciano Subirá. Batizar significa colocar para dentro de, significa mergulhar. Nós vamos estar entrando numa novidade de vida. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos 6, 3 e 4. Vou abrir aqui e vou ler, tá bom? Vou começar do 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, como vamos ver mais para frente, o batismo ele é uma transição, é uma mudança de ciclo na nossa vida. E a partir do batismo se vive algo novo. Se vocês viverão algo novo na vida de vocês. Não tem como ir para o batismo e permanecer no velho. A primeira coisa que a pessoa que está no processo de conversão tem que pensar é: qual parte do meu velho homem eu tenho que deixar para trás para viver o novo? Não tem como o vinho novo entrar em odre velho.
Assim como a gente já aprende na Bíblia, que não tem como colocar um vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque esse odre velho ele já está ressecado. Se você jogar um vinho novo ali, vai rachar e o vinho não vai ficar ali dentro daquele recipiente. Então você precisa de um odre novo. Você precisa de vestimentas novas. Você precisa viver uma novidade de vida. Então, se você vivia numa vida de pecado, numa vida em que você não seguia o direcionamento de Deus do céu, a partir de agora você vai viver. E aí algumas coisas vão ter que ficar para trás. Por que eu preciso conhecer a Jesus? Então, existem dois padrões nesse mundo: o pecado, o padrão do pecado e o padrão de Cristo. Qual você escolhe? Romanos 6, 23. Vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, existem duas portas, existem dois caminhos, e um deles vai te mostrar um padrão de Cristo e o outro vai te mostrar um padrão do pecado. E para cada padrão existe um salário. Um deles é o salário é a morte e o outro é a vida eterna. Cabe a nós escolhermos. Muitas das vezes o diabo ele tem nos enganado, né? Essa é a função principal dele, a habilidade do diabo é nos enganar. E mostrar para a gente que às vezes o salário do pecado não é bem assim a morte. É isso que ele quer dizer para a gente, né? Mas na Bíblia a gente vê que ela é categórica nessa afirmação. O salário do pecado é a morte. Então, o pecado, o que é o pecado, né? Primeiro questionamento que a gente tem que fazer. O pecado é a transgressão da lei. 1 João 3,4. Vamos ler. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Existe uma lei para a gente seguir, existe um caminho para a gente, uma trilha para a gente seguir, um trilho, um caminho já traçado por Cristo, traçado pela Bíblia, pelos ensinamentos bíblicos. E se a gente transgride, a gente está pecando. Simples assim. A tendência natural para o erro, a carne pecaminosa. Então, a gente tem que entender que nossa carne, o nosso eu, é pecaminoso, né? A natureza adâmica, como a gente chama, é uma natureza que vai tender para o pecado. E o pecado é essa transgressão, é essa ação errada em relação ao próximo, em relação a Deus e em relação a nós mesmos, podemos dizer também. E a descrença no pecado não te exclui da consequência do pecado. Se você não acredita na gravidade, não adianta você abrir a janela e pular e achar que vai voar. A gravidade vai te puxar. Então, o que é pecado, independente de você achar que isso é balela ou que é verdade. E aí as consequências desse pecado, elas vão afetar em todas as áreas da nossa vida. E quais são os efeitos do pecado? A maldição da terra, o castigo da mulher e humanidade, a morte física e espiritual e o principal, a separação entre Deus e o homem. O projeto de Deus sempre foi estabelecer um relacionamento entre o homem e Deus. Esse é o projeto básico de Deus. É se relacionar conosco. E aí, quando entra o pecado, a gente coloca uma barreira que impede com que a gente tenha esse relacionamento. Então, qual que é a solução? Poxa, Alex, eu vivia uma vida de pecado, vivi uma vida em que eu agora descobri que isso coloca uma barreira entre mim e Deus. Como que eu faço agora para resolver isso? Jesus Cristo. Ele é a única solução. É o único meio pelo qual nós conseguimos acessar novamente o Pai, ter a redenção do pecado e a salvação para a nossa vida. Quem é esse Jesus? Ele foi 100% homem e é 100% Deus. Filipenses 2,7. Mas esvaziou-se a si mesmo,
tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Então Jesus veio para a terra para nos dar além de trazer a salvação, obviamente, que é o principal objetivo de Cristo, foi para nos trazer um padrão, né, para dizer assim: eu vivi aqui com vocês, senti o que vocês sentem, passei pelo que vocês passam, e eu digo, é possível sim viver uma vida de santidade, é possível sim viver uma vida debaixo da direção de Deus. João 1,14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Recebendo a Jesus. Então, quando a gente recebe Jesus, o primeiro passo é o arrependimento. Na verdade, a gente começa a ter a consciência da nossa natureza pecaminosa, daquilo que a gente fez de errado, daquilo que a gente transgrediu a lei, né? E aí, o primeiro passo é se arrepender. Mateus 21 vai dizer o seguinte, versículo 28. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então essa passagem ela vai nos apontar que o principal é nos arrepender e voltar para Cristo. De que adianta a gente falar da boca para fora que ama a Deus e não fazer o que ele manda? Vale muito mais uma pessoa que em algum momento fez errado, negou a Jesus por um tempo e se arrependeu e foi para os caminhos do Pai, do que o contrário, aquela pessoa que sempre viveu da boca para fora, mas não viveu verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Metanoia significa a ação de mudar de ideia ou pensamento, ou seja, deixar de seguir ou acreditar em determinada coisa para vivenciar um novo modo de enxergar a vida. Romanos 12:2. E não sede conformados com esse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo é muito importante porque, como diz um pastor da IBG, em Taubaté, ele fala que nós não somos extraterrestres, nós vivemos nesse mundo. A gente não é pessoa alienada do mundo, não. A gente vive nesse mundo, num mundo que prega por muitas coisas que são contrárias à direção de Deus, que fala muitas coisas que não tem nada a ver com os princípios bíblicos, mas a gente precisa viver nesse mundo. E aí, a gente, sabendo disso, a gente não pode estar conformado com esse mundo. Mas sim, a gente precisa renovar o nosso entendimento. Porque se a gente se deixar levar pelo entendimento do mundo e achar que aquilo que eles estão dizendo é certo, a gente com certeza vai viver uma vida totalmente do avesso daquilo que Deus espera de nós. Vivendo segundo o Senhor, renovando o nosso entendimento, tendo essa metanoia na nossa cabeça, com certeza a gente experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segundo, a fé. Hebreus 11:1. Guarde a sua fé. Ela é a maior herança que você recebe e pode deixar para outros, a partir do momento em que prega o evangelho do reino. Vamos ler Hebreus 11? Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé é isso. A fé ela está baseada naquilo que a gente não está vendo, mas crê que vai acontecer. O que Deus fez por você? Ele regenerou a sua vida. Como eu disse, a gente já estava condenado para o pecado. Depois que Adão comeu do fruto, o pecado entrou e a partir daí a gente já estava vivendo uma vida condenado
para o inferno, a eternidade da condenação. Mas 2 Coríntios 5,17 vai dizer o seguinte: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu repito, a conversão ela aponta para uma novidade de vida e coisas novas que precisamos viver. Então que vocês possam pensar, o que eu preciso deixar para trás do velho homem, da velha mulher, o que eu preciso trazer de novo para a minha vida. Segundo, a justificação. Justificação quer dizer o seguinte, se tornar justo. Então antes o que você era condenado, agora você é justificado. Romanos 8, 33 e 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Por Cristo nós fomos justificados. Santificação. Justificação é o que Deus faz por você. Santificação é o que Deus faz em você. E aí tem a ver com o quê? Com a nossa fé, com a renúncia que nós tomamos no nosso dia a dia, de renunciar ao pecado, renunciar às decisões que vão contrárias à palavra de Deus. Ela faz com que a santificação ela venha através do quê? Da leitura, da crença e obediência na Bíblia e da entrega da nossa própria vida a Cristo. Viver um evangelho de verdade, não viver algo da boca para fora. O que a gente realmente vê é que não adianta vivermos algo só da boca para fora, sem exatamente colocar em prática os mandamentos do Senhor, a vontade do Senhor. A gente realmente precisa crer e obedecer. Né? A gente fala que, eu já vi muito tempo atrás, que o alfabeto normal é o ABCD, né? E o alfabeto do crente é o obedecer. É obedecer a Cristo. João 1,12 diz: mas a todos os quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A Bíblia ela vai mostrar um amor de Deus e ela vai citar sobre o amor adotivo de Deus. Em Efésios 1,5 vai dizer o seguinte, isso aqui não está na nossa aula, mas é algo interessante. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa passagem ela vai falar sobre o amor adotivo. Deus nos escolheu como filhos adotivos. Sabe qual a diferença do filho legítimo para o filho adotivo? É que o filho legítimo, vamos dizer assim, o filho biológico, a palavra certa é essa, o filho biológico, a gente não escolhe, ele simplesmente vem, né? Eu tenho 2 meninos, o Samuel e o Pedro, e eu não escolhi, igual eu vou numa vitrine e escolhi, não, quero que esse daqui nasça do ventre da minha esposa. Não, ele veio, Deus me deu. Mas o adotivo não, o adotivo você vai lá, aponta o dedo e fala assim, eu quero esse daqui. E é isso que Deus fez por mim e por você. Ele olhou para Giovana, ele olhou para Greuza e falou o seguinte, eu escolhi você para ser minha filha, eu escolhi você. Então, esse amor é um amor que ele é o mais genuíno de todos. E a gente vê, biblicamente, que os filhos adotivos, eles não são... segura a cultura bíblica da época, daquilo que a gente vê nos relatos bíblicos, o filho adotivo, ele tinha os mesmos direitos e os mesmos benefícios de um filho biológico. Não é como a gente, hoje em dia, na nossa realidade, a gente vê o filho adotivo como se fosse algo pejorativo. Não. Tem os mesmos benefícios. Então, Deus nos escolheu como filhos adotivos e é esse amor que realmente nos abraça e nos envolve.
escolhendo uma nova vida. Você é um milagre. Efésios 4, 22 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Como posso ter certeza da minha salvação? A sua salvação é garantida. 1 João 5,12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora, 1 João 5,11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Instantânea, Lucas 23, 43. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. A salvação é única. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E a salvação é de graça. Efésios 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. O que Jesus fez por mim? Ele me deu a salvação, me deu a vida eterna, ele tornou-me filho, ele perdoou meus pecados, ele me deu uma nova vida, ele selou-me com o Espírito Santo e livrou-me da condenação eterna. E o que o Espírito Santo faz por mim? Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele habita em mim. Nós somos morada do Espírito Santo. Ele me ensina as verdades de Deus. Ele fala no meu coração. Então, quando a gente sente aquele negócio de Deus, assim, parece assim, pô, estou sentindo que Deus está falando comigo. Ele faz isso através de quem? Através do Espírito Santo. Ele me guia, ele intercede por mim, ele me capacita para o serviço na obra de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Como a gente fala, o fruto do Espírito não são frutos do Espírito, é um fruto só. Como se fosse uma tangerina, bergamota, não sei como é que vocês chamam, mexerica. Mas é um fruto cheio de gomos, né? Cheio de partes ali dentro do fruto que vão compor ali o fruto como um todo. Então, é um pedaço de amor, de alegria, de paz, é um fruto só. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que você continue caminhando, sua decisão firmará seu compromisso, vai expor a sua escolha. Você vai dizer ao mundo que é um milagre, vai trazer outros a conhecer Jesus através do seu caminhar. Que você tome posse todos os dias da vida que ele tem para você. Conhecer o Salvador é decidir caminhar com ele todos os dias, renunciando a si mesmo. Se Jesus lhe perguntar: quem eu sou para você? Tenha certeza que teve Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa passagem é muito bonita, porque muitas das vezes a gente fica meio perdido na nossa vida cristã. Seja jovem, seja mais velho. E a gente às vezes perde a noção do nosso propósito em Cristo. Você já parou para pensar assim, qual é o meu propósito aqui nessa terra? Por que eu estou aqui? Por que eu vim? Por que eu nasci da minha mãe? Por que eu nasci nessa época do ano? Por que eu não nasci há 50, 100 anos atrás? Por que eu nasci agora? Para que Deus me colocou aqui? E aí a gente tem que se refletir e falar assim, pô, será que eu sei realmente a minha identidade em Cristo? O meu chamado em Cristo? Agora, como é que a gente faz para obter essa resposta? A gente vai na passagem que a gente acabou de ler. Mateus 16, versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. O que eu aprendo com isso, Alex? Isso não está na nossa aula diretamente, mas é algo muito importante que nós cristãos precisamos saber. Quando eu não sei a minha identidade em Cristo, como é que eu faço para descobrir isso em Cristo? Eu aprendo com essa passagem o seguinte: quando a gente reconhece quem é Cristo, quando a gente sabe quem é Cristo, automaticamente ele revela em nós a nossa identidade. Pedro revelou quem Cristo era. Pedro apontou para Jesus e disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E automaticamente Jesus chega para Pedro e fala: Tu és Pedro. E aí ele estabelece em Pedro uma identidade e um destino para ele. Então, se você quer saber sobre a sua identidade e sobre qual destino Deus tem para a sua vida, comece a descobrir mais quem é Jesus. Comece a conhecer mais sobre Jesus, que ele vai se revelar a você e ele vai revelar quem você é. Até aí a gente terminou nossa primeira aula.